A alegria é revolucionária. Para lidar diariamente com as perdas e ameaças, é preciso alimentar nossa força vital. Deixe que o choro e o grito fluam livremente, mas não subestime a leveza da alegria nos momentos desafiadores. O autocuidado não é supérfluo, pelo contrário, fortalece a resiliência, revigora o sistema nervoso. A cultura de desesperança enfraquece a nossa capacidade de gerar transformação. A depressão vira arma na mão dos inimigos da mudança. Por isso, resista. Brinque sempre que possível. Cante bem alto, dê risada. Dance de olhos fechados. Celebre as pequenas coisas e as grandes também. Nessa temporada especial do Talvez Seja Isso, eu, Bárbara Níquel e a Mariana Bandarra estamos investigando juntas as 11 premissas selvagens que nos ajudam a trazer para o cotidiano as competências da mulher selvagem. Essas premissas nasceram no Planejamento Selvagem, a comunidade online que a gente nutre juntas há 5 anos, a partir de uma metodologia de planejamento regenerativa, pensada para pessoas que querem tirar seus sonhos do papel, colocar seus projetos no mundo, comparecer para suas criações, mas sem sacrificar as próprias necessidades mais profundas. Para saber mais e se inscrever, é só acessar planejamentoselvagem.com.br. Nesse episódio, a gente está conversando sobre a premissa selvagem número 10. A alegria é revolucionária. A simplicidade dessa premissa esconde um potencial de transformação surpreendente. E a gente sente que essa conversa é urgente nos tempos difíceis que estamos atravessando, individual e coletivamente. Aliás, a gente preparou de presente um e-book que apresenta cada uma das 11 premissas selvagens e você pode fazer o download gratuitamente acessando planejamentoselvagem.com.br/talvez seja isso. E se quiser mandar um e-mail para a gente para nos contar como essas premissas estão batendo por aí, escreve para o sim@planejamentoselvagem.com.br. Esses endereços estão todos aqui na descrição do episódio. Que alegria ter você aqui. Obrigada por trilhar esse caminho com a gente. Mari, lá no primeiro episódio dessa temporada em que a gente está conversando sobre as 11 premissas selvagens, tu comentou que essa era a premissa que tu sentia mais diferença entre como tu conseguia dar conta dela há um tempo e agora como tu consegue. Tu pode falar pra gente por que ela te parecia tão desafiadora? Eu vou falar uma coisa que não é qualquer pessoa que fala, tá? Que assim, vou falar uma coisa que precisa de bastante terapia pra pessoa dizer assim de maneira direta. E viva os terapeutas. E viva os terapeutas e as pessoas que dizem sim pra sua cura. Mas a resposta sincera é: eu tinha medo de que se eu tivesse bem, de que se eu fosse feliz, eu ia deixar de ser uma pessoa interessante ou inteligente. Eu acho que eu me construí como uma jovem rebelde, muito ancorada numa coisa que eram sintomas de depressão que eu confundia com a minha personalidade. E eu achava que tinha um certo charme tá mal. Eu achava que tinha um certo charme a insatisfação constante, estar sempre criticando e problematizando e achando novas coisas para botar defeito. Eu não deixei de ser uma pessoa que critica e problematiza e bota defeito, mas num determinado momento, eu admiti para mim mesma que se eu tivesse que escolher entre ser uma pessoa interessante ou tá feliz, eu preferia estar feliz. Eu acho que eu tinha um grande medo da superficialidade. E a alegria, ela brota de um lugar de muita simplicidade, né? A alegria sem sarcasmo, sem ser debochando de alguém, sem ser... não é charge política, a alegria mesmo, assim, a gargalhada. Eu sinto que, embora eu sempre tenha sido bem-humorada, para mim era difícil me conectar com essa vitalidade da alegria, sem achar que eu estava virando as costas para uma realidade mais dura, mais densa, mais profunda. E eu achava que eu ia ser uma pessoa superficial. E quando eu me vi apegada
ao meu lugar de problemática e vi que, assim, eu tô fazendo a manutenção do meu próprio lugar de pessoa que não pode estar feliz. Foi difícil. E, ao mesmo tempo, libertador, porque eu consegui enxergar que eu tinha autonomia. E eu não quero julgar ninguém que esteja nesse lugar, tá? Mas, assim, eu era uma pessoa que o meu primeiro pensamento de manhã era, putz, que bosta. E era o pensamento mais frequente que eu tinha durante o dia, era, que bosta. Então eu tava sempre brigando com as coisas, né? E a alegria, ela é intrinsecamente a favor da vida. E eu tava sempre contra a vida, ou sentindo que a vida tava contra mim. Então, acho que eu tive uma troca de estados físicos da matéria quando eu deixei entrar a noção de que a alegria é revolucionária, de que é muito diferente a minha alegria do que a alegria do Jeff Bezos, dono da Amazon, né? Talvez ele esteja precisando realmente olhar mais para as coisas duras e para sua sombra. Eu acho que é importante a gente trazer a nossa sombra junta para sambar. Mas é um ato político eu ser uma mulher nascida na classe operária, vivendo na América Latina como artista. Que coisa revolucionária eu ser uma pessoa alegre e que goza das coisas, vou dizer, das coisas boas da vida, não materialmente, mas assim, que acessa esse sentir-se bem. Acho que a alegria é muito subestimada. Pessoas como eu, às vezes, ficam com medo de que, para ser inteligente, para ser levada a sério, a alegria tem que estar compartimentalizada só em lugares de sarcasmo, que é uma forma de humor que eu considero bem tóxica e que eu finalmente consegui parar. Consegui me libertar com treinamento mesmo, assim. Parar de dizer as coisas de maneira sarcástica. Tipo, quando eu digo, nossa, que maravilha, é porque é uma maravilha. Uhum. Eu não fico decepcionada com algo, eu digo, nossa, que maravilha. Sim, eu acho super tóxico pra mim. E acho que tem algo sobre a leveza e a dança. O pensamento colonial é um pensamento em que a norma é ser um homem europeu, branco. Se a gente pensar que, tradicionalmente, o que a gente considera que é cultura são as coisas que um homem europeu do século, sei lá, XVIII acharia legal. Eu acho que tem realmente uma dimensão historicamente revolucionária na alegria quando a gente reconhece que o rebolado também oferece acesso, né? E a gente vai ver isso em todas as culturas africanas tradicionais, como o corpo e a leveza e o riso são reverenciados e é muito diferente do lugar que a gente foi educadas para considerar que tinham valor. Então, tem um lado que também não sou só, eu era muito anti-alegria, mas também eu tinha aprendido as regras do que era considerado inteligente ou profundo, né? O samba, a zoeira, sabe? A bobajada mesmo, assim, a meme-terapia são coisas que a gente facilmente, as coisas que vêm do corpo, as coisas que estão associadas com o que as crianças fazem, né? A brincadeira. É muito fácil a gente subestimar e dizer, não, mas isso aqui não é sério, isso aqui não vale a pena ser priorizado. E acho que eu também tive quase... eu ainda tenho. Eu ia dizer eu tive quase toda a vida, mas assim, acho que eu tenho também uma dificuldade de celebrar coisas que aconteceram. De olhar e dizer, que maravilha que a gente tá aqui. Aliás, vamos brindar. Vamos. Que alegria revolucionária. Eu quero brindar essa ideia maravilhosa que tu teve da gente tomar um copo de vinho. E a essa oportunidade de conversar sobre alegria num momento em que a gente tá precisando tanto dela. Que tipo de coisas a alegria revolucionária trouxe pra ti como premissa? Trouxe estranhamento. Acho que com muitas semelhanças com o que tu falou da tua experiência. Se eu não tivesse escrito que a alegria é revolucionária junto contigo nas premissas e alguém me parasse na rua e perguntasse a alegria é... Não hoje, né? Mas assim, há 4 anos antes da gente começar, ou talvez seja isso, eu talvez dissesse uma coisa muito idiota, né? Tipo, quem é alegre é uma pessoa idiota. Que não tá vendo o que tá acontecendo. Não tá vendo o que tá acontecendo. Assim, a pessoa cega pra vida, pros problemas reais, pras coisas que realmente importam. Uma pessoa sem capacidade crítica, tem motivo nenhum para as pessoas estarem alegres.
Não é verdade que não tem motivo nenhum, mas faz perfeito sentido essa lógica. Talvez até, pensando agora, me ocorre que ser formada em jornalismo é um treinamento para olhar o que está dando errado, né, no mundo, assim, porque notícia não é o que está dando certo, né? Acidente, tragédia, corrupção, né? O que a administração da cidade está fazendo errado. Talvez até eu tenha ido fazer jornalismo porque já tivesse essa inclinação para olhar, né, os problemas do mundo em vez de olhar os lugares de alegria. Eu me esqueço de celebrar, tipo, não me ocorre celebrar. Mas se eu me lembro de celebrar, não é difícil. Vem sendo um treinamento eu conseguir enxergar o motivo para celebrar, né? A coisa. Concluir isso aqui é uma coisa para ser celebrada. Tem gente escutando o que a gente está falando. Olha, isso é um motivo para celebrar. Lembrar da alegria, lembrar de celebrar é um desafio. Mas uma vez que eu lembro, não é um desafio celebrar. Acho que não fui uma criança extremamente alegre, assim, sabe? Como a gente vê outras... Como a gente vê algumas crianças, a gente vê, às vezes, algumas crianças que nos contagiam, assim, né? Tipo, só de estar na presença da criança. Mas eu acho que eu não fui especialmente alegre. Tinha coisas, certas atividades que me deixavam muito, muito feliz, assim. E dançar era uma delas, assim. Eu e as minhas amigas, a gente ouvia, né? Te botava o disco, sei lá, da Xuxa, das Paquitas e... dançava, fazia coreografia. Pensando bem agora, tem uma coisa de estar com as amigas fazendo isso, assim. Sim, eu ia falar isso, como a alegria é uma atividade em grupo, né? Não é uma atividade solitária, embora a gente vai ficando melhor em acessar a alegria sozinho. Mas eu acho que a alegria é muito mais fácil de ser, assim como a celebração. Por isso que chegou um momento no nosso negócio que eu pedi ajuda, né? Eu falei, sempre que a gente faz uma coisa difícil, no outro dia eu tô um caco. Achando que podia ter sido melhor e não sei o quê. E eu preciso de ajuda para que a gente... Eu pedi ajuda porque realmente quando a gente tá juntas, eu consigo olhar para como é incrível as coisas, né? E acho que isso de dançar com as amigas me traz muito também. A alegria em geral é junto. E eu acho que os meus momentos de alegria que não são junto, hoje em dia que eu tô melhor, que eu fui mais transformada por essa premissa, né? Que eu me sinto mais em contato com momentos de alegria. A minha alegria sozinha é a alegria de dar risada do que deu errado. É a alegria de imaginar que eu estou contando pra minha amiga o patético da cena que eu estou vivenciando. É também comunitário, mas eu imaginando que alguém de fora tá vendo aquilo. E eu queria te perguntar uma coisa, porque tu falou antes sobre esse preconceito que a gente tem com a alegria do... Bom, se a pessoa é alegre é porque ela não tá vendo as coisas que estão de errado no mundo. Porque esses são as duas opções. Ou tu é uma pessoa que acessa estados de alegria, ou tu é uma pessoa que encara os problemas do mundo. Caso a pessoa que tá nos ouvindo agora esteja achando que é uma coisa ou outra, eu só quero deixar claro que eu, pelo menos, estou propondo que a gente precisa das duas coisas e a gente não tá sugerindo que vá todo mundo pro pagode ou pra sua versão do que é o pagode. A gente não tá sugerindo que vá todo mundo sambar e fingir que não tem eleição em 2022. A gente tá só dizendo que a alegria entra como uma ferramenta que nos fortalece para enfrentar o que está dando errado. E que quando a gente se não toma esse remédio, quando a gente não toma esse suplemento, né, a gente acessa as outras coisas, mas não acessa a alegria, as chances da gente adoecer olhando para o que tem de errado são altas e elas estão a serviço de quem se beneficia das coisas não mudarem. Tem um exemplo. No mundo do jornalismo, não sei quantas pessoas assistem Globo News de vez em quando, mas a Flávia Oliveira é uma jornalista negra, maravilhosa, ela é colunista de economia, ela também é colunista do Globo, enfim, ela aparece assim. E recentemente eu assisti ela num seminário de jornalistas negros. E ela estava contando a história dela. Foi difícil, assim, a vida dela para ela conseguir estudar e, enfim, ela tem uma condição econômica melhor do que a mãe dela teve e proporciona para a filha uma condição econômica melhor do que ela teve. E, enfim, ela tem um podcast que talvez algumas pessoas ouçam, que é Angu de Grilo, com a filha dela que tem um filho. Enfim, ela é maravilhosa. Mas
alguém nesse seminário perguntou para ela como é que ela consegue manter tua sanidade, né? Mas ela disse assim que ela ama samba e ama tá com os amigos e ama cuidar do jardim. Assim, quando ela não tá trabalhando, ela tem muitas fontes de alegria na vida dela, que são nutritivas, e a espiritualidade dela. Não acredito que ela faz isso. Estou fazendo isso para me tornar uma jornalista mais produtiva. Claro. Mas deu para sentir na voz dela o quanto a alegria é nutritiva. Torna possível viver e atuar de maneira consciente, inclusive procurando melhorar o mundo, especialmente para pessoas, mulheres negras como ela, sendo consciente, lidando com temas difíceis, olhando para uma realidade difícil, mas não perdendo a oportunidade de usufruir da alegria. Que daí, quando eu escutei ela falando, eu só pensei assim, a alegria é muito revolucionária, sabe? Me lembrei da Juliana Kaiser também, que tu perguntou pra ela, né, como é que ela conseguia estar bem-humorada trabalhando com letramento racial no Brasil em 2021, em grandes empresas. Sendo uma mulher negra. Sendo uma mulher negra. E a resposta dela foi mais ou menos assim, olha, eu tenho pessoas que eu amo, eu tenho, né, uma conexão com a minha espiritualidade. Tem algo realmente espiritual que a gente acessa nesse lugar de alegria, né? Que não é religioso, mas que é transcendente. É quando tá todo mundo rindo junto. A Clarissa Pinkola Estés, no Mulheres que Correm com os Lobos, conta a história da Balbo e de como tem certas feridas que moram no corpo e que a gente só consegue mover elas através do corpo. Eu não vou contar a história da Balbo, mas tem o episódio lá para quem quiser relembrar, né? Ou ir no livro. Mas a Balbo é essa criatura que é uma grande barriga. A medicina que ela traz é a medicina da gargalhada, é a medicina de sair da lógica linear, né? E de trazer um absurdo, tão absurdo, porque os olhos dela são seios. E a boca dela é uma vulva, é uma divindade, né? Que coloca um absurdo tão imenso que a gente só consegue rir. E quando a gente ri, a gente mexe a barriga e a gente movimenta todo esse caldeirão e permite que as coisas se acomodem, né? Então tem algo sobre a risada e sobre a alegria tá realmente associado com a nossa conexão com o corpo, porque tudo tira a gente do corpo, tudo não, mas assim, celular, trabalho remoto, reunião de Zoom, são coisas que colocam a gente nesse mundo imaginário, né? E a alegria tá no corpo, né? É muito diferente o prazer de liberar as endorfinas porque eu recebi likes e o prazer de dar uma gargalhada porque alguém falou uma coisa muito idiota na mesa. Ou, né, contou uma piadinha, enfim. A Balbo fala também desse lugar onde a gente é rebelde no riso, né? Aquelas piadas que não dá pra contar na frente dos outros. Aquelas piadas que são, às vezes, até piadinhas de sacanagem. Isso também é um outro aspecto revolucionário do riso, que é medicinal a gente sair do script das coisas que são consideradas boas e sérias e úteis e às vezes só tacar-lhe um besterol da loucura assim para sacudir a perspectiva. Eu acho que o luto que todas nós estamos vivenciando nesse rito de passagem coletivo que é viver, estar vivo em 2021, tem uma grande quantidade de luto que a gente precisa processar. E o luto também é comunitário. Tenho uma amiga muito querida, Dona Relit, que é uma facilitadora de rituais de luto regenerativo. Então, todo mundo se junta, todo mundo faz um círculo, fala de onde está o seu luto, faz um altar, as pessoas choram, as pessoas fazem coisas somáticas e se tocam, né? Durante a pandemia foi bem... Esperou os ciclos de vacina acontecerem, mas está sendo ao ar livre. Fazem exercícios para mover essa energia de luto juntas, para se verem e para, né, uivarem juntas as suas dores. E ela conta que, naturalmente, depois que termina o ritual, tá todo mundo dando risada, tá todo mundo dançando. Quando a gente fez aquela experiência
com a Lia Beltrão, em que ela nos ajudou a sonhar o planejamento selvagem para o ano seguinte. A gente fez um processo, ela propôs um processo lindo do Trabalho que Reconecta, né, da Joanna Macy, em que a gente chorava juntas. A gente fazia um balde de lágrimas. E a gente chorava, dizia por todas as coisas pelas quais a gente estava derramando as nossas lágrimas. E a gente saiu daquilo e parecia que a gente estava bêbada. Porque essa é a beleza, né? Esse é o segredo da gente não se fraturar, da gente integrar. Quando a gente consegue mover o luto, a gente acessa a alegria. Quando a gente acessa a alegria de um jeito mais elevado, a gente também é capaz de sentir a nossa dor de um jeito mais profundo, porque a alegria fortalece a gente para dar esses mergulhos nos lugares escuros, e ao mesmo tempo os lugares escuros, quando a gente está preparada para mergulhar neles, trazem a gente de volta para a alegria, né? Para esse estado que é simples e que é só apreciação, de certo modo. Eu não preciso fazer mais nada. Como a gente conversou sobre, né, a sua produtividade não determina o seu valor. Sim, e não preciso merecer, né? Porque às vezes também a gente acha que um estado de alegria, ele só pode vir se eu fiz por merecer. E tem uma coisa, a gente não tá falando de performar alegria. Não precisa postar. Pode ser uma experiência bem íntima, mas pensando também que às vezes a gente quer compartilhar a alegria, assim, nesse lugar, né? E às vezes parece que tem um clima de que não é de bom tom estar alegre. Porque morreram 500 pessoas de Covid ontem, né, no país. Porque tem coisas horríveis que estão acontecendo. Alguém pode se sentir ofendido com a minha celebração nesse momento. Acho que tem um equilíbrio entre a gente fazer as coisas sem performar, mas também não se envergonhar da própria alegria. Eu não quero entrar nesse parênteses, mas eu sinto que quando a gente está ciente dos nossos privilégios e acessar a alegria é um artigo de primeira necessidade, mas também, em muitos aspectos, quando a gente olha para o que está acontecendo, a gente se sente privilegiado. E eu sinto vontade de dizer que a gente não precisa ter vergonha de estar bem, porque quando a gente tá mal, a gente tá mal. A gente não precisa fazer de conta que tá bem. Então, a gente também não precisa ficar fazendo de conta que tá mal. A gente pode ser sensível, né? Não precisa chegar com banda de música no funeral, assim, não estamos sugerindo esse tipo de... Eu me lembro de um show que a gente foi juntas porque tu comprou o ingresso pra nós, que era do Castelo Branco, e ele falou uma coisa naquele show que ficou muito comigo, que eu trago no bolso, que ele estava num teatro de uma universidade, e ele disse que teatro lindo, né? É tão importante a gente experimentar a gratidão pelos nossos privilégios, porque se a gente não consegue realmente experimentar a gratidão pelos nossos privilégios, a gente não tem condições de lutar por um mundo onde todo mundo possa ter acesso a esses privilégios. E tem uma sabedoria extremamente simples e profunda nisso que ele disse ali, né, naquele contexto, que é: se eu tô com vergonha do meu privilégio, eu não vou construir um mundo para outras pessoas gozarem do mesmo privilégio. Não preciso publicar nas redes sociais como eu estou orgulhosa de estar fazendo essa festa, mas assim, se eu não experimentar uma apreciação pelos momentos de alegria, pelos momentos em que eu sei que isso aqui tem muito valor e que tem pessoas que não têm acesso, se a gente vai direto para vergonha, puxa, tem muita gente que não tá podendo fazer isso. Assim, cara, se tu conseguiu ir à praia em algum momento durante a pandemia, sabe? Se tu conseguiu, sei lá, tá junto com as pessoas do teu convívio em uma situação assim que, nossa, aquele dia foi perfeito, antes de olhar pra, nossa, que de mau tom, né, eu celebrar isso, te permite apreciar
o quanto isso é gostoso para ti. Porque a partir daí é muito mais possível a gente desejar que outras pessoas também possam sentir isso. E eu acho que isso é o oposto de ser superficial. Eu acho que é muito mais performativo e superficial eu querer dizer sempre a coisa certa e ser vista como alguém que está consciente das causas sociais. Então, queria deixar também esse convite para a gente apreciar de maneira crítica os nossos privilégios e experimentar gratidão e apreciação no nível celular pelos privilégios dos quais a gente está gozando sem ter merecido. Não é porque a gente é melhor que os outros, mas porque a partir dessa apreciação o mundo pode mudar. E te ouvindo falar, eu fico pensando como a gente tem tanta dificuldade, né, para só sentir o que a gente está sentindo e volta porque a gente recomendou ao longo de vários episódios, né, dessa temporada, que é presença. Sugestão. Como eu estou me sentindo agora? Observo como eu estou me sentindo agora. No corpo mesmo, né? Corpo. Quais são as sensações? Estou com calor. Estou com uma dorzinha aqui. Eu tenho dificuldade, mas tenho desenvolvido a capacidade, a competência para olhar isso e distinguir isso de estou sentindo assim, não devia estar me sentindo assim, que vergonha de estar me sentindo assim. Será que a gente consegue ter esse momento de presença, sentir o que a gente está sentindo e dar um tempo antes da gente criar uma história em cima daquilo que a gente está sentindo? Estou falando isso porque quando imediatamente surge essa preocupação que tu falou de como a gente está sendo vista, né? E como tem valor, eu acho que o planejamento selvagem fala sobre isso, e quando a gente testemunha nas lives as pessoas presentes, a gente vê isso acontecer, que não importa onde as pessoas estão, mas que preciosidade é ver uma pessoa ser quem ela é, sentindo o que ela está sentindo. Que presente que é receber isso, a verdade da outra. Verdade da outra pessoa, a autenticidade da outra pessoa. E isso, não importa onde ela está, o que ela está sentindo e quais são as circunstâncias e o que ela está enfrentando, se ela está presente no que ela está sentindo, enfrentando, e ela nos oferece aquilo, e às vezes é extrema alegria, né? Às vezes é contar, nossa, gurias, eu sonhava há muito tempo vir para esse lugar, agora eu tô aqui, quero contar para vocês que eu tô aqui, consegui estar aqui, e é muito empolgante ver as pessoas conseguirem, eu sinto a alegria daquela pessoa que está me oferecendo aquilo, assim. Então, quando, tô falando agora para ti que tá nos ouvindo, e para Mari, e para mim, quando tu estiver sentindo alegria e tiver a oportunidade de compartilhar essa alegria com as outras pessoas, saiba que isso é um presente que as outras pessoas estão recebendo, né? Que está sendo compartilhado. Não precisa ter vergonha. E se tem alguém na tua vida que se sente incomodado com a tua alegria, esse é um ótimo sinal de que às vezes a poda é possível. Ou é só de que aquela pessoa não tá bem e não tá conseguindo nesse momento fazer. Mas eu te ouvindo, achei que tem também o acesso oposto. Às vezes eu não estou conseguindo acessar a alegria, mas eu consigo celebrar a alegria de outra pessoa. E eu acho que quem tem criança na sua vida tem uma grande vantagem nisso. Porque, assim, eu me lembro, eu tenho a sorte de ter dois afilhados, né, que são crianças, mas meu afilhado maior já tá agora ficando adolescentinho. Então, tenho uma criança, que é a Camille, que eu convivo. A quantidade de vezes que eu dou risada só porque ela se emociona muito com qualquer coisa é quase um lubrificante dos meus canais de alegria. Quando ela tá alegre e eu acho... que bobagem. Eu vejo que isso é um sintoma pra mim, né? Eu vejo, eu preciso parar de lavar louça, eu preciso parar de cozinhar pra gente, eu preciso parar de querer arrumar coisas agora. E durante 2 minutos, eu preciso sentar aqui e acolher essa alegria. Porque senão eu vou ensinar pra ela que a alegria dela não tem valor. Tem algo sobre a gente torcer pelo outro e se alegrar pelo outro que também autoriza a gente a se alegrar
por nós mesmas, assim, né? E a compartilhar esse lugar. Eu acho que quando a gente pensa no jeito como a gente fica feliz quando acontece uma coisa boa com a nossa melhor amiga, nem sempre a gente consegue ficar feliz assim quando acontece alguma coisa com a gente, né? Às vezes a gente vai direto pro... Ai, meu Deus do céu, eu consegui me oferecer um trabalho melhor, mas agora... quer ver que vai dar... Então, a gente conseguir fazer pelo outro também é um jeito de treinar a gente, pelo menos, acessar os canais nos quais a gente pode receber isso de maneira imperfeita, da forma como for possível agora. A gente não precisa se chicotear. Ai, não consigo nem acessar a alegria direito. A gente não precisa sentir o que a gente não estiver sentindo e a gente, inclusive, pode... Não, nesse momento não é alegria, eu estou acessando um profundo pesar. E poder saber que do outro lado disso também tem alegria. Que todos os estados que a gente permitir que se movam conduzem a gente para o nosso estado verdadeiro. E é uma loucura falar isso. A primeira vez que me disseram isso, eu pensei, que coisa doida que essa pessoa está dizendo. Mas cada célula do nosso corpo é desenhada para sentir prazer. Nós não somos máquinas de nos preocuparmos. Nós somos educadas e treinadas para executar essa função. Mas é o prazer, o nosso estado natural. Então, eu posso navegar qualquer coisa que eu esteja sentindo, confiando que, mesmo que eu leve 2 anos, 10 anos, né? Mesmo que eu leve muito tempo para deixar mover essas coisas, que ao fim de qualquer estado, retorno, né? No corpo tem prazer. Quando eu tô presente, tem prazer. E o prazer brota do mesmo lugar que a alegria. Ele é simples, ele não precisa ser conquistado, ele não deriva do meu mérito, não deriva do quantas tarefas eu consegui fazer. Ele simplesmente está disponível e é um direito. Pra gente finalizar esse episódio, Mário, quais são as coisas que têm te trazido alegria na última semana, nos últimos dias? Saber que a gente ia se encontrar e voltar a gravar podcast foi uma coisa que me alegrou muito nos últimos dias. Fazer carinho na barriga de cachorros tem me alegrado muito. Pequenos momentos de comidinha, assim, sabe? Fazer pequenos banquetezinhos, assim, para uma ou para 2 pessoas e transformar esses momentos, assim, em botar pratinho, dobrar guardanapinho. Eu tô gostando de fazer, imaginar o sanduíche que eu vou fazer e daí comprar os ingredientes para fazer aquele sanduíche e daí fazer o sanduíche exatamente como eu imaginei. Assim, tem sido fontes de alegria. Eu acho que minha última grande injeção de alegria foi a última live do Planejamento Selvagem. Eu estou falando, isso não é um publi. Eu tava tendo um dia muito difícil. Eu tive um dia muito difícil na véspera. Cheguei aqui pra gente gravar. Fazer a live, não? Pra gente fazer a live do Planejamento Selvagem, né? Nosso check-in mensal. Eu pensei, como é que eu vou estar hoje? Será que eu vou conseguir fazer o trabalho? Será que eu vou ter que fingir que eu tô bem pra aparecer? Porque, claro, eu não quero achar que eu vou fazer isso, mas eu tava triste. E foi tão incrível, assim, eu saí daqui tão nutrida. Essa coisa de estar junta, de reconhecer que eu não tô sozinha, que quando eu tô mal, e isso me aconteceu muitas vezes na pandemia, me reconhecer como uma ilha cercada de suporte por todos os lados e perceber que eu posso cair. Eu posso cair porque tem apoio, né? Se eu cair pra cá, vai ter alguém ali e eu posso me apoiar. E não é sobre depender dos outros, mas é sobre reconhecer que é permitido eu tropeçar e cair, que eu vou ter apoio pra levantar, não vou precisar ter vergonha porque eu caí. Claro, eu continuo ficando com vergonha, mas não é porque as outras pessoas estão me cobrando, né? Essa percepção de que eu encontrei a minha turma e de que eu não preciso fingir que eu sou outra pessoa tem me alegrado muito, assim, de um jeito visceral mesmo. E tu? Bom, eu acho que o momento de terminar a sessão de defesa da tese foi uma grande alegria. Uma grande alegria. Eu até acho que eu não te falei isso, mas várias pessoas mandaram mensagem, e o Aurélio falou, meu pai falou, né, as pessoas que moram aqui comigo, que estavam orgulhosas.
E eu pensei, eu acho que eu tô orgulhosa. Acho que eu tô orgulhosa. Daí, um pouco antes de dormir, eu deitei assim e fiquei pensando, acho que eu fiz uma coisa muito grande. Aconteceu, eu fui aprovada. Foi legal. Eu consegui responder as coisas. Foi uma conversa boa com os membros da banca. Eu acho que eu tô orgulhosa. E daí eu fiquei deitada assim pensando, como é? Onde é que eu tô me sentindo orgulhosa? Como é que é? Tá me sentindo com esse nível de realização, assim, fiz uma coisa, entreguei e foi legal e foi bem recebida. Ter orgulho. Onde eu sinto orgulho? Fiquei pensando. Onde no corpo? Onde no corpo? Onde é que é o orgulho? Até no outro dia o Aurélio me falou, fiquei orgulhoso. Peraí, como é que é o orgulho pra ti? E depois falei na terapia, assim, porque é tão difícil. Eu me senti orgulhosa. Eu sei que eu tenho muitos motivos para me sentir orgulhosa de várias coisas, mas nem sempre eu reconheço na hora. E daí eu fiquei pensando, eu quero guardar a sensação de orgulho num potinho para quando acontecerem outras coisas pequenas, né? Botar 2 gotinhas atrás da orelha. Eu me lembrar, tipo... Isso que eu tô sentindo é orgulho, é sensação de realização, de ter feito uma coisa que tá me deixando... E eu me senti alegre, leve. Quero reconhecer quando eu me senti assim. Esse foi né? Não acontece todo dia a gente defender a tese. Tu falou da live do Planejamento Selvagem, mas me dá muita alegria também, assim. A atividade, nós trabalhando juntas, assim, é uma coisa que me deixa muito alegre. Hoje de manhã eu comentei com o Aurélio que eu tava me sentindo descansada, mas a gente tá trabalhando há 2 dias e eu assim, nossa, como eu tô me sentindo descansada. Mas essa atividade é muito restauradora pra mim também, porque eu acho que eu tava com muita saudade. Eu tenho curiosidade de saber aonde no corpo que você, pessoa que tá nos ouvindo, reconhece a alegria. Se tu tivesse que buscar ela agora, em que parte no corpo ela moraria? Ou se tu tiver que buscar numa memória, qual é a sensação? É leve? É formigadinha? É escorrendo que nem mel? Qual é o som? Conta pra gente onde na tua história mora essa sensação da alegria como uma força revolucionária. E pode compartilhar com a gente sem vergonha nenhuma. E pode também escrever pra gente e dizer, achei nada a ver, tenho críticas, a gente aceita críticas. Sim. Ou tenho perguntas. Não tô entendendo essa conversa. Eu acho que eu também ainda tô entendendo essa conversa à medida que a gente tem. E essa conversa das 11 premissas selvagens, ela é muito mais que uma conversa, ela é uma prática. Ela não faz sentido fora do nosso cotidiano. Ela faz sentido mesmo quando a gente traz ela para nossa história pessoal. Se tu achasse que a alegria é revolucionária, que cara isso tem no teu dia hoje? Que a gente tenha muitos momentos de alegria, que eles possam fortalecer a gente para enfrentar as coisas que a gente mais está precisando mudar. Nossa próxima conversa vai ser sobre a premissa 11. Quando a gente aprende a fluir com os ritmos da vida, planejar é um ato criativo. Eu amo essa. Tá feliz? Tá alegre? Acho que o nosso brinde contribuiu. Eu tô quase bêbada, não vou negar. Eu sou bem fraquinha pra bebida, mas tô eufórica de a gente estar compartilhando esse momento. Obrigada por estar aqui com a gente. Sim. Seguimos juntas. Oi, quero te lembrar que o Planejamento Selvagem está de portas abertas até março de 2022. Planejamento Selvagem é um programa online para pessoas que querem colocar seus projetos, suas criações no mundo, tirar os seus sonhos do papel, mas sem abrir mão das próprias necessidades mais profundas. Para saber mais e se inscrever, é só acessar planejamentoselvagem.com.br. E diz uma coisa, como é que essa conversa ressoa por aí? Conta pra gente lá no sim@planejamentoselvagem.com.br. Se tu estiver chegando nesse episódio depois de março, pode visitar o nosso site planejamentoselvagem.com.br. Lá vai ter todas as informações que tu precisa sobre inscrições ou outras formas de se conectar com a gente.